Fala, mestres, nessa aula eu vou ensinar para vocês o método ABC, o método que depois que eu comecei a dominar mudou completamente a forma como eu lido com a vida, com as situações, e eu vou ensinar para vocês de forma direta para você praticar esse método na sua vida. O que é o método ABC? Bom, para você entender primeiro, nós temos dois tipos de pessoas no mundo. Nós temos 95% das pessoas, elas usam, na grande maioria das vezes, o modelo psicológico AB. E apenas 5% das pessoas no nosso mundo utilizam o método psicológico ABC de uma forma maior. Ou seja, nós todos temos os dois mecanismos. Nós temos os mecanismos de AB e ABC, só que tem uma grande diferença. 95% das pessoas utilizam o modelo AB em 80% do tempo. E apenas 20% do tempo elas não agem dessa forma e elas agem no estilo ABC. Pelo contrário, acontece nos 5% das pessoas do nosso mundo, que são líderes, pessoas bem-sucedidas, elas têm um modelo psicológico chamado de modelo psicológico ABC, onde 80%, é o contrário da grande massa, 80% das vezes a pessoa utiliza o modelo ABC e apenas 20% ela vai utilizar o modelo AB. O que é esse modelo AB e o modelo ABC e qual a diferença entre eles? O AB é quando você age e reage, ou seja, pessoas que agem por impulso, elas tomam decisões por impulso. Aí eu pergunto para você, você já comprou algum carro, alguma coisa por impulso alguma vez? Você faz isso frequentemente? Se sim, você está dentro dessa margem de 95% das pessoas. Você sabe lidar bem com as situações? Se ocorre um acontecimento inesperado que você não esperava e te atingiu muito forte, como você reage a essa situação? Você fica deprimido? Você fica para baixo? Ou você lida com a situação, tenta pensar em alternativas, em meios para você se sair bem dessa situação que é primariamente negativa. Então, respondendo isso, você vai saber mais ou menos em que perfil de pessoa você está, perfil psicológico. A grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas que se divorciam, e isso é um dado estatístico, a grande maioria elas são pessoas ou casais preferencialmente que têm um comportamento A e B. Hoje, cada vez mais a gente enxerga isso. O que é o A e B? O A é reagir, aliás, o A é ação e o B é reação. Então as pessoas elas entram só no ciclo de AB, 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 é como se fosse binário mesmo, Ao invés de ser 0, ela só age e reage, age e reage, age e reage. As outras pessoas, na grande maioria do tempo, as bem-sucedidas, elas primeiro então adicionam um elemento aqui fundamental, que é o pensar. Então elas pensam primeiro, muito, depois elas agem, elas entram em ação, e depois elas reagem, ou seja, elas recebem um feedback do pensamento que gerou uma ação. Então elas reagem, elas têm uma resposta ou um feedback daquela reação. Elas reagem. A grande maioria das pessoas pensa muito pouco durante o dia. Elas ficam agindo e reagindo, agindo e reagindo. Ou seja, pessoas que são mandadas por outras pessoas, pessoas que são lideradas, pessoas que são facilmente influenciáveis. E eu por muito tempo fui uma dessas pessoas. Então não se sinta mal se você está numa fase onde você briga o tempo todo com a sua esposa e você não entende porquê, ou você briga o tempo todo com o seu marido e não sabe porquê. É porque provavelmente você está agindo. É porque você está provavelmente reagindo e não pensando. Você não está fazendo o ABC. Esse comportamento psicológico, para ser um trader bem-sucedido, a gente precisa entrar automaticamente nesse 5% das pessoas que usam ABC em 80% das vezes. E sair desse modelo de que
a gente, na maioria das vezes, 80%, a gente só age e reage, sem pensar nas consequências e sem pensar em alternativas e soluções. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai setar todo o seu stop, você vai fazer todo o seu operacional certinho, você vai verificar o padrão que ele sempre se repete, mas vai chegar um dia, um momento, em que o mercado ele não corresponde da forma como você quer. E ele vai te dar uma porrada, ele vai literalmente te dar um soco. Onde você pode ficar cambaleando e interpretar de duas formas. Ou você leva isso como um ponto extremamente destrutivo, ou você leva isso para o C, para o elemento C, que é o elemento de você pensar naquilo. Pensar no que aconteceu e no que você pode fazer para lidar com a situação da melhor maneira possível. O que acontece na maioria das pessoas que entram no mercado, né? Quando elas entram, elas não estão preparadas porque elas estão com a mentalidade em prioridade em AB, agir e reagir. Ou seja, o preço cai, ela reage. O preço sobe, ela reage. Ela não para analisar, pensar, refletir e formular uma nova estratégia. Ela simplesmente age e reage. E essa ação e reação, ela provoca muitas perdas, porque muitas pessoas começam a descontar as suas frustrações no mercado, contra o próprio mercado. É a mesma coisa, né, do que aquele cara que vai para a balada, vai para uma festa, aí você chega, né, aquela pessoa chega e ela pisa em um bêbado qualquer, e o bêbado também que tem um destemperamento, né, ele recebe então a agressão, que é o pisão no pé, e ele vai lá e xinga o cara. Ele xinga o cara destemperado. E aí o cara destemperado faz o quê? Ele vai lá e empurra o cara bêbado. E aí o cara bêbado dá um soco e o destemperado devolve o soco, né? E aí o bêbado derruba o cara, asfixia ele, tenta matar, sei lá. E o destemperado faz a mesma coisa. E aqui nessa situação, os dois têm o quê? 100% de chances de perder. Também podemos pegar outro exemplo, né? Um exemplo de um casal. São duas pessoas completamente diferentes. E quando elas começam, por exemplo, uma delas comete um erro, então uma delas comete o primeiro erro, a segunda pessoa vai lá, a esposa no caso, ela vai lá e devolve na mesma moeda. Só que daí, o receptor, ele pode piorar a situação, né? Pode, sei lá, agredir a mulher, agredir a esposa, e a esposa devolve a agressão, e isso vai numa briga sem fim e eterna, onde os dois saem perdendo. Sempre quando você envolve muita ação e reação, você perde. E no mercado, isso é refletido de forma absurdamente visível em todos os mercados voláteis. Por isso que só 10% a 5% dos traders ganham dinheiro. Literalmente porque quando você perde do impacto, você toma um soco do impacto do mercado, se você quer devolver o soco para o mercado, você vai lá e vai cometer o erro. Você vai entrar alavancado, você vai entrar com mais dinheiro que você não tem ou que você não gostaria de entrar, para tentar recuperar um prejuízo de algo que você não consegue aceitar. Você não consegue aceitar que você tomou aquele prejuízo. Então, não briga contra o mercado. Utilize o mercado a seu favor e aquilo que ele vai te ensinar ao longo do tempo para você pensar e refletir. Aqui no caso de quem é ABC, você tem uma vantagem competitiva em relação a todas as pessoas que fazem apenas ação e reação. Você tem uma chance de perder, mas também tem chance de ganhar. Aqui entrou então um elemento adicional. Você tem chances de perder, continua tendo chances de perder, mas você agora tem chances de ganhar. Então vamos pegar um exemplo, né? Quando a pessoa, vamos dizer que você pisou na pessoa bêbada e o cara foi lá e começou a te xingar. E ao invés de você xingar de volta, você entra numa ação positiva, porque você pensou assim, pô, se eu começar a tentar ser legal com o cara e pedir perdão e tentar, sei lá, pagar uma bebida pra ele,
né, ou conversar, bater papo, talvez eu consiga produzir uma ação positiva. E vai depender dessa pessoa aceitar o lado positivo ou não, ou permanecer no negativo. Se ela permanecer no negativo, você não vai ganhar nada e ele também não. Mas se ele aceitar, se você conseguir desdobrar a situação de uma forma onde você pensou racionalmente no erro que você cometeu e você prontamente não reagiu, você pensou em transformar aquela situação que poderia ser um pequeno start para uma grande agressão, você pensou que poderia ser um start para iniciar uma nova amizade. Você pode ganhar. Então você pode ganhar um novo amigo, um novo parceiro. Tá? Você pode... tem a chance, né, de você pensar e agir da forma correta, ajustar o seu pensamento, ao invés de reagir, você vai pensar de uma forma que você pode transformar aquela situação que é extremamente negativa em uma situação positiva. Então, ser ABC nada mais é do que você tomar porrada às vezes do mercado e você formar uma casca. Por quê? Porque você vai entrar numa roda que eu chamo de roda de construção de casca. Ou seja, você vai tentar sempre no mercado, toda vez que você tomar porrada, você vai pensar, depois você vai agir e depois você vai reagir com o resultado desse pensamento, você vai produzir um novo pensamento cíclico. Então vai ser assim. Ao invés de ser uma construção binária, né, onde você vai reagir, agir, reagir, agir, reagir, agir, reagir e não sair do lugar, você vai entrar numa roda que vai ser assim. Você primeiro vai pensar, então você vai começar pelo C, depois você vai pular para o A. Você vai pensar, agir, reagir. Aí você vai voltar para o pensar, agir, reagir. No segundo ciclo, você vai estar mais experiente. Então você vai pensar novamente, agir, reagir. Pensar, agir e agir. Só que agora com mais experiência, com mais cancha, com mais casca. No terceiro ciclo, a mesma coisa. Você vai agora pensar novamente, repensar várias coisas, agir e agir. Pensar, agir e agir. E assim vai indo, até você fazer um ciclo contínuo de crescimento, onde você vai tentar sempre manter a humildade máxima em pensar em todas as possibilidades que você vai estar construindo com base na sua experiência. E aí sim você vai virar um trader cascudo. Não só um trader cascudo, mas uma pessoa líder cascuda. Porque você, ao invés de ser reativo, você vai sempre pensar muito antes de agir. Um dos maiores segredos que tem das pessoas bem-sucedidas, e eu trabalho com uma delas, que ela é extremamente bem-sucedida, um cara que tem a minha idade, multimilionário, que começou do zero, com 32 anos ele tem muito dinheiro. Como que ele conseguiu ser bem-sucedido em todos os aspectos? Ele tem uma família feliz, não quer dizer que ele não tenha problemas, né? Mas ele tem uma vida muito estável, uma família muito feliz, um casamento muito bom, bem estável. Como ele tem isso? Porque ele sabe ouvir primeiro, pensa muito antes de falar, muitas vezes ele fica em silêncio e ele responde só no outro dia, depois de pensar muito, e aí ele age da melhor forma que ele pode agir, e aí ele vai reagir ao novo feedback daquilo que ele construiu, né? Daquilo que ele gerou de ação. Então, você precisa criar um ciclo de ação e reação positiva, onde você adiciona o elemento de pensar, porque hoje as pessoas elas têm preguiça de pensar. Então você tem que voltar a atenção a isso. Você tem que voltar a atenção em tentar sempre, em 80% das vezes, pelo menos, você ter o fator de pensar sobre aquilo ao invés de você reagir. Quanto antes você aprender isso, antes você vai colher os resultados desse sistema psicológico que você vai levar para o mercado. Porque quando você tomar o primeiro soco do mercado, o primeiro abalo do mercado, você vai ter duas formas de interpretar. Ou você vai desistir de tudo e você vai perder a chance de ganhar no futuro por ter desistido. Ou você vai ficar abalado e aí você pode transferir esse abalo para pessoas próximas que você ama. Ou você pode pensar e
e levar isso como uma lição que vai resultar numa próxima ação que vai ser melhor do que a ação anterior e vai fazer você entrar num ciclo de construção. Basicamente, esse sistema, né, é o que resolve muitos problemas de casais, é o que resolve muitos problemas de comportamentos, o que resolve o problema de você comprar as coisas por impulso, porque você sempre vai pensar muito antes de agir. E dessa forma, você vai construir um ciclo psicológico positivo que vai te levar às grandes vitórias.